disse, hoje nós lemos mais uma porção desses últimos versos do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que está inserido nesse conhecido Sermão do Monte, que vai desde o capítulo 5, capítulos 5, 6 e 7. No ano passado nós tivemos a oportunidade de começar esse Sermão do Monte falando sobre o caráter cristão. E aqui aproveito, se você tem acesso ao YouTube e gosta, e é bom que goste de ouvir mensagens, você pode ouvir ou assistir também as mensagens dessa série de mensagens que fizemos o ano passado, no começo do ano passado, sobre os versículos 1 a 12 do capítulo 5, sobre o caráter cristão. E esse ano nós retomamos a partir do versículo 13, onde o tema geral da série, que nós encerraremos com a graça de Deus até esse final do mês, é o viver cristão. Falamos sobre o caráter e agora estamos falando neste ano sobre o viver cristão até aqui. E hoje vamos ler os versos 21 a 23. Peço sua atenção para o que diz a palavra de Deus. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Santo Deus, Tua palavra é clara. A Tua palavra, ela expõe, coloca diante de nós essa verdade. E hoje, Senhor, mais uma vez, pedimos a Tua direção, pedimos a Tua instrução. Pedimos que o Senhor não apenas fale conosco, mas desde já, ou continue a trabalhar em nossos corações. Nossos corações, Senhor, que muitas vezes está desatento, endurecido, com as preocupações, com os afazeres, com as coisas da vida, que a boa semente, que a Tua palavra possas encontrar lugar no coração dos meus irmãos. E no coração daqueles que o Senhor chamou e escolheu, para que sejam salvos, para que se arrependam, creiam. Busque o Senhor. Ilumine nossos corações e mentes, Pai, pelo Teu Santo Espírito. E mais uma vez, permita-me ser um instrumento nas Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que coisa terrível é viver uma vida toda pensando que a maneira como temos vivido nossa vida está tudo certo. Mas depois da morte descobrimos que estávamos enganados. Você já parou a pensar sobre isso? Como temos vivido nossa vida? Vivermos uma vida e ao final dessa vida nós nos deparamos com essa frase, com essa palavra que Jesus traz no versículo 23. As palavras, os versos que acabamos de ler, podemos dizer que elas são palavras bem pesadas. Pesadas no sentido de serem palavras carregadas de seriedade. São palavras solenes, palavras sérias. Eu acredito que se fossem declaradas apenas por mim, ou seja, se eu fosse o autor dessas palavras, ou qualquer outro de nós, pecadores, dissesse essas palavras, com certeza seríamos duramente criticados. Como assim? Mas não, meus irmãos. Essas palavras foram declaradas pelo próprio Filho de Deus.
E é por isso mesmo que o nosso dever é tratá-las com muito cuidado. É o nosso dever tratá-las com muita atenção. E a pergunta que eu faço a você, será que temos parado para pensar ou refletir sobre essas palavras? Será que nos dias de hoje ouvimos sermões dentro dessas palavras? Passagens como essa? Escolhemos ouvir, dentre tantos sermões que gostamos de ouvir, escolhemos ouvir sermões que falam a respeito desses versos? Ou temos escolhido ignorá-las? E talvez ignorá-las porque justamente elas tocam em áreas da nossa vida que nós não queremos ser tocados. Elas tocam em áreas da nossa vida que não são confortáveis para nós. De qualquer forma, uma coisa é certa. O que lemos hoje, em algum momento, você ignorando ou não, essas palavras, todos nós um dia, naquele grande dia, estaremos diante de Deus. E a pergunta é, você está preparado para esse dia? Como nós já vimos nos versos anteriores, nesse final do Sermão do Monte que chegamos, Jesus, desde o versículo 13, tem nos alertado sobre a nossa caminhada na terra, sobre a nossa jornada nessa terra, onde Ele já começou a nos alertar sobre entrar pela porta estreita e continuar pelo caminho apertado. E como vimos também que precisamos estar atentos nessa caminhada aos falsos profetas. É isso que vemos nos versículos 15 a 20. Ele nos exortando a tomarmos cuidado com esses homens, falsos mestres, falsos profetas, que muitas vezes se disfarçam de ovelhas, com ensinos, ou uma vida que atrai a gente, ou seja, ensinos e vida atrativos. Mas que, na verdade, no final, percebemos em algum momento, nem todos, infelizmente, mas vamos ver que são caminhos ou uma vida em ensinos ilusórios e enganosos. Nesses versos que acabamos de ler, ele continua a nos alertar sobre a mesma coisa. Jesus está nos alertando sobre o engano, não mais daquelas pessoas, os falsos profetas, mas sim o engano em nós mesmos, o auto-engano. Por isso mesmo, o tema desse sermão é o auto-engano. E meus irmãos, Jesus sabia que poderíamos ser enganados pelas pessoas, como vimos na semana passada. Mas também Ele sabia que seríamos enganados ou poderíamos ser enganados por alguém que muitas vezes nós não prestamos tanta atenção. Nós mesmos. Parece então que o auto-engano, pelo menos em alguns aspectos, pode ser mais sutil do que os falsos profetas. Porque é muito fácil a gente olhar para os outros, mas deixamos de olhar para nós mesmos. E antes de destacarmos alguns pontos para o nosso aprendizado nesse texto, eu acredito ser importante que dizer que logo que lemos esses versos, somos tentados, ou podemos ser tentados a querer fazer um contraste entre fé e obras. Aquilo que cremos e aquilo que fazemos. Como se fé e obras fossem opostos. Mas o que Jesus diz sobre as obras, nos versículos 22 e 23, que vamos ver rapidamente, é o mesmo que ele diz sobre a fé, sobre a crença, nos versículos 21 e 22. E como eu já disse, Jesus está nos alertando sobre algo bem mais sério. O auto-engano. O perigo do auto-engano. E meus irmãos, se Jesus fez mais esse alerta aos seus discípulos, é porque facilmente podemos nos apoiar em falsas evidências a respeito da nossa salvação. A Bíblia nos diz, e sabemos disso, que somos justificados pela fé somente.
E a nossa profissão de fé é importante, assim como as boas obras que realizamos, que são evidências dessa fé. Mas nós não podemos deixar, meus irmãos, de lado, ou deixarmos de lembrar que tanto a fé como as obras devem ser o resultado. Tanto a fé como as obras devem ser o fruto de uma vida verdadeiramente reta e santa diante de Deus. Por isso precisamos lembrar do que o autor aos Hebreus vai dizer, no capítulo 12, do versículo 14 de Hebreus, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, o que Jesus está nos advertindo, meu irmão, minha irmã, é que não importa o que dizemos, não importa o que fazemos, nós não poderemos desfrutar da presença de Deus na eternidade, se não formos verdadeiramente retos e santos. E o primeiro ponto que podemos destacar desses versos sobre o auto-engano, ou em outras palavras, uma primeira demonstração de uma falsa evidência que muitas pessoas se apoiam, uma falsa evidência que muitas pessoas estão dependendo para a sua salvação, é uma confissão correta. Olha o que diz o versículo 21, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo é, muitas pessoas até conseguem me dizer, olha, Senhor, Senhor, mas nunca entrarão no reino dos céus. E o problema aqui não está no dizer Senhor, Senhor, porque dizer Senhor, Senhor é algo que todo ser humano deveria fazer. Dizer que Ele é Senhor, reconhecer que Ele é Senhor, todo ser humano devia fazer e um dia fará. Jesus está se referindo àquelas pessoas que são ortodoxas. O que eu quero dizer com isso? Fiéis à sua doutrina, fiéis no que diz respeito aos seus ensinos, aos ensinos, por exemplo, sobre a natureza e a pessoa de Jesus Cristo. Aquelas pessoas que dizem coisas certas a respeito de Jesus, são pessoas ortodoxas, acreditam nessas coisas. O que eu estou querendo dizer é que Jesus não estava criticando isso, sobre dizer que Ele é Senhor. O que Ele diz é que nem todos aqueles que assim dizem entrarão no reino dos céus. Mas algo a ser destacado também nesse ponto é que qualquer pessoa que não diz Senhor, Senhor, jamais entrará no reino dos céus. E por que isso? Porque ninguém que é crente de verdade, ninguém que é crente em Cristo Jesus, enquanto não for capaz de dizer Senhor, Senhor a Ele, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Conforme Paulo vai nos lembrar em 1 Coríntios 12, versículo 3. Portanto, meus amados irmãos, ter uma confissão correta sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo é essencial para o cristão. É algo importante para nós. Mas o ponto está, se você estiver dependendo somente de uma correta confissão, de uma confissão correta, o que Jesus está dizendo para você é que você está condenado. A ortodoxia, como já disse, ou podemos dizer a fidelidade a essa doutrina sobre a pessoa de Cristo, é algo vital e essencial na vida do cristão. Por exemplo, todo cristão crê que Jesus é o Filho de Deus. Todo cristão crê que Ele se fez carne, que Ele veio e habitou entre nós. Todo cristão crê que Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Todo cristão crê que Ele foi enviado pelo Pai para ser o Messias, o nosso Salvador. Todo cristão crê naquilo que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11. Todo cristão crê e confessa, canta aquilo que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 a 20. Ele é a imagem do Deus invisível.
Todo cristão crê nessas verdades. A declaração de Jesus no versículo 21 não está indo contra o cristão dizer Senhor, Senhor, mas ensina que quando ele diz, ele deve saber o que está dizendo. O cristão não diz por dizer, não canta por cantar, não ora por orar, não repete por repetir palavras que sejam verdadeiras. Então qualquer um que não diz Senhor, Senhor, jamais entrará no reino dos céus. Mas nem todos os que assim afirmam que Ele é Senhor entrarão. E só esse ponto, meus irmãos, já deveria nos levar a pensar e refletir sobre esse tema. E temos de ter o cuidado para não depender de nossas crenças. Nós temos que ter o cuidado para não depender ou não se apoiar em nossas confissões, mesmo que sejam corretas. E por quê? O exemplo que podemos pegar é de Tiago. Tiago capítulo 2, versículo 19, diz que até os demônios creem. E mais do que creem, os demônios tremem diante dele. E nem por isso eles deixam de ser demônios. O pastor Lloyd Jones vai dizer a respeito desse tema o seguinte: um homem não regenerado, que ainda não nasceu de novo, não nasceu da obra do Espírito Santo, ou por obra do Espírito Santo, ele pode aceitar muitas vezes o ensino bíblico como se fosse uma espécie de filosofia, como se fosse uma verdade abstrata. E meus irmãos, não é difícil isso acontecer em nosso meio também. Porque pense comigo, quantos de nós fomos criados numa família cristã? Crescemos na igreja, crescemos nos corredores da igreja, em cultos de oração, ouvimos verdades, até entendemos e aceitamos como corretas as verdades que ouvimos desde pequeno. Mas quantos ainda, mesmo assim, ainda não foram regenerados? Ou seja, não são verdadeiros cristãos. Ter uma confissão correta não garante que você herdará o reino dos céus. Se você se apoiar nisso para a sua salvação. O segundo ponto que podemos destacar desses versos, meus irmãos, sobre o auto-engano, é que muitas pessoas se apoiam e dependem do fervor e do zelo. Veja que tanto no versículo 21 como no versículo 22, há uma repetição da palavra Senhor. E no primeiro verso, versículo 21, tem uma exclamação: Senhor, Senhor. E o que isso nos mostra é que essas palavras não está envolvido apenas o intelecto, a razão, mas essas palavras estão envolvidos os sentimentos. Nessa palavra, essas palavras, essas expressões estão envolvidos as emoções de alguém. O que isso nos ensina é que há muitas pessoas que dizem as coisas certas sobre Jesus, como já falamos. E o fazem com muito zelo, e o fazem também com muito fervor, mas mesmo assim, Jesus está dizendo, não entrarão no reino dos céus. E mais uma vez, é preciso lembrar disso, não significa que o cristão não pode ter sentimentos, não significa que o cristão não possa demonstrar o que ele está sentindo. Mas o que devemos buscar compreender nesse texto é distinguir, nesse ponto, é distinguir entre o fervor verdadeiramente espiritual e o fervor meramente carnal. Algo natural, algo da carne, algo do temperamento. E não é preciso explicar muito que muitas pessoas, por exemplo, nasceram com uma natureza mais explosiva que outros. Alguns são mais enérgicos. E se eu usar, por exemplo, o exemplo de pregação, se um pregador tem uma natureza enérgica, por exemplo, explosiva, é necessário que ele sempre seja certo,
O que eu quero dizer com isso? É importante que o pregador sempre se certifique de que o fervor da sua pregação, o zelo da sua pregação, a energia que ele demonstra na sua pregação, não seja o resultado de um temperamento natural, mas que esse fervor seja o resultado de um coração transformado por Cristo. E isso serve, meus irmãos, para aqueles que procuram mostrar um fervor e uma eloquência, por exemplo, quando oram. Pois muitos parecem que precisam mostrar que são fervorosos. Muitos parecem que precisam mostrar para as pessoas ao redor o quanto são emotivos, o quanto choram quando vão orar. E eu preciso replicar mais uma vez aqui, repetir mais uma vez aqui. Não é que as pessoas não possam ser assim quando oram. Não significa que as pessoas não possam chorar, não possam demonstrar suas emoções. Mas isso não pode ser o resultado da sua natureza. A sua oração, emotiva ou não, com choro ou sem choro, com lágrimas ou sem lágrimas, deve ser um resultado de uma vida transformada. Você não deve achar também que orando assim, você é melhor que as pessoas. Porque você ora mais alto, porque você dá glória a Deus mais alto que os outros. Não é isso que te diz ou diz a você que você realmente é uma pessoa transformada. E não é que dizer que você não possa fazer isso. Mas qual a motivação? O que Jesus está nos alertando, meus irmãos, é que mesmo que muitas pessoas digam Senhor, Senhor, mostrando o fervor, mostrando o zelo, tudo isso pode ser uma manifestação carnal, natural. Por isso, se você tem se apoiado em uma vida fervorosa, em uma vida zelosa no que diz respeito à sua salvação, e por isso também se coloca superior àqueles que são mais comedidos que você, mais fechados, mais tímidos, onde você se enche de orgulho, se enche pensando que eu sou melhor que as pessoas, porque eu oro assim, porque eu falo assim, porque eu canto assim. Cuidado, porque as únicas palavras que você ouvirá de Jesus naquele dia é: eu nunca te conheci. Há um pastor chamado Robert Murray McCheyne, um pastor que morreu cedo, se não me engano, aos 29 anos, lá no Reino Unido. Um pastor que diz a história muito fervoroso em suas pregações, em seu ensino, uma vida exemplar de santidade. E olha o que ele diz a respeito do fervor de um pregador. Ele diz assim, entre tantas palavras que ele escreveu: vejo um homem que não pode ser um ministro, vejo que um homem não pode ser um ministro fiel e fervoroso enquanto não estiver pregando somente por amor a Cristo. Enquanto ele não desistir inteiramente de atrair os ouvintes a si mesmo e buscar atraí-los exclusivamente a Cristo. Meus irmãos, não é difícil fazermos muitas coisas impulsionados pela carne. Lembre-se que a carne consegue imitar muitas coisas do Espírito. Fazemos muitas coisas pela carne, movidos pela nossa natureza, movidos pela nossa energia, movidos pelo nosso temperamento, pensando que estamos fazendo para Cristo e por causa de Cristo. E isso envolve tudo. Quando pregamos, quando oramos, quando cantamos, ou qualquer coisa que façamos, como se fosse para Deus. Portanto, não nos apoiemos em nosso fervor, em nosso zelo, mesmo que isso não seja impedimento para você continuar orando e louvando ao Senhor com alegria e prazer. O terceiro ponto que podemos destacar desses versos sobre o auto-engano, e que muitas pessoas se apoiam e dependem para a sua salvação, são as obras humanas.
E isso, Jesus começa a falar sobre isso no versículo 22, quando ele diz assim, acompanhe comigo: muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Senhor, Senhor, tivemos zelo, fizemos com tanto fervor, pregamos com tanto fervor, anunciamos com tanto fervor, e fizemos isso, não no nosso nome, mas no seu nome. E algo que podemos destacar aqui, meus irmãos, muito importante, é a palavra muitos, ou seja, o que Jesus afirma aqui é que não são poucos os que dirão essas palavras. Ou seja, não são poucos os que desde já se apoiam em suas obras. E naquele dia vão argumentar com Jesus, Jesus, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome. E a palavra profetizar aqui significa emitir uma mensagem espiritual. O apóstolo Paulo nos explica bastante sobre profecia, ou o dom de profecia em 1 Coríntios. E note que muitos dirão que fizeram isso no nome dele. Algo, meus irmãos, que deveríamos tomar muito cuidado é usar o nome de Jesus em vão. Quantos de nós usamos o nome de Jesus por costume? Para tudo que vamos fazer, ou desejamos fazer, falamos em nome de Jesus. E na verdade, usa o nome dele como se fosse uma expressão mágica. Se eu colocar no final da frase em nome de Jesus, vai acontecer. Se eu disser vou comprar um carro em nome de Jesus, vai acontecer? Não vai acontecer. O nome de Jesus não é uma porção mágica. O nome de Jesus não é uma expressão onde você acrescenta para que tudo aconteça. Por isso, meu irmão, com todo o amor, com todo o carinho a você, o meu conselho, o meu ensino, na verdade, o ensino bíblico. Para tudo que você desejar fazer, diga, se Deus quiser. Ou, com a graça de Deus, isso vai acontecer. Mas não tratemos o nome de Jesus mais em vão. Não usemos o nome dele como aqueles que se apoiam nas suas obras, usando o nome dele para fazer e realizar, para que por causa disso sejam salvos. Meus irmãos, a cada domingo, quando abrimos a palavra de Deus para pregar, estamos profetizando, estamos declarando o que Deus diz. E o que Jesus está dizendo para nós é que é possível um homem pregar corretamente, como já falamos. É possível eu pregar as doutrinas bíblicas corretamente. É possível fazer isso em nome de Jesus Cristo, mas mesmo assim permanecer fora do reino de Deus. Quer um exemplo claro da Bíblia? Balaão. Se você quiser depois ler a história desse homem, Números 22 a 24. Esse homem foi um homem que profetizou muitas coisas. E quer saber, ele acertou todas. O que aconteceria, ele entregava a mensagem correta. Mas mesmo assim, a Bíblia nos mostra que ele foi um profeta mercenário. E mais, alguém condenado por Deus. Ou seja, mesmo profetizando coisas corretas, em nome do Senhor, ele estava fora do reino de Deus. Um outro exemplo é o texto que lemos hoje nos versículos 1 a 3 de 1 Coríntios. Quero ler novamente com você. 1 Coríntios 13, 1 a 3 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. O que Paulo está nos lembrando, meus irmãos, nesse texto, é que não adiantaria nada ele pregar no nome dele, no nome de Jesus, profetizar, falar como um anjo, ou seja, falar coisas admiráveis, onde as pessoas olhassem para ele e admirassem o que ele está falando. Se não tivesse o amor, ou seja, se não fosse uma pessoa realmente transformada pelo Evangelho, pela presença de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. O que Paulo nos mostra nesses versos é que Jesus disse que alguém pode pregar da maneira mais perfeita e admirável, mas o final da sua vida, tudo o que ele fez, por mais admirável que for, foi em vão. Em outras palavras, perdeu tempo. Pense, meus irmãos, naquele dia, naquele grande dia, todos nós, todo o mundo inteiro, veremos grandes surpresas. Naquele grande dia, descobriremos tantos homens que foram elogiados por nós, por todos ou por muitos, excelentes pregadores, mas no final de suas vidas estarão do lado de fora da porta estreita. Pregaram o que não viviam, e em suas almas nunca tiveram a vida e a verdade que anunciavam. A segunda obra está no versículo 22, a parte B, aonde Jesus diz: e em seu nome não expulsamos demônios. Outra obra, meus irmãos, que muitos dirão ao Senhor que fizeram, é que em nome dele expulsaram demônios. Mas mesmo assim, Jesus diz que eles estarão fora do seu reino. Quer um exemplo claro da Bíblia? Mesmo que alguns não acreditem nisso, é Judas Iscariotes. Judas, assim como os outros discípulos, também recebeu o poder de expulsar demônios. Se você ler Lucas capítulo 10, nós lemos ali que Jesus enviou 70, os discípulos 12 mais alguns outros homens, para que pregassem e expulsassem demônios, o texto diz. Onde também vemos que depois que voltaram, disseram ao Senhor, com grande alegria, versículo 17, Senhor, eles disseram, em seu nome os próprios demônios se submetem a nós. Meus irmãos, Judas era um dos que estavam ali, no meio dos discípulos, ou seja, aquele que foi enviado por Cristo, havia recebido a ordem e o poder para expulsar demônios. Então isso nos mostra que o Senhor pode dar poder para um homem, pode dar o poder para quem Ele quiser, mas mesmo assim esse homem pode estar perdido. Muitos que também expulsaram demônios naquele dia ouviram as palavras de Jesus com muita clareza. Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E a terceira obra que Jesus destaca nesse verso 22, ele diz, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Meus irmãos, muitos dirão o que realmente fizeram. E fizeram no nome dele. Fizeram muitos milagres no nome de Jesus. Fizeram grandes obras. Fizeram grandes prodígios. Muitas maravilhas. Fizeram coisas incríveis. Construíram coisas incríveis. Coisas que causam e causou admiração de todos que viram. Mas mesmo assim, Jesus disse, estará fora do reino dos céus. Algumas passagens bíblicas mostram essa realidade, como por exemplo os magos de Faraó, lá no Egito, quando Moisés foi enviado para libertar o povo de Deus. Moisés fazia um milagre e eles imitavam o milagre.
Quando chegamos no Novo Testamento, Mateus 24, 24, o próprio Senhor diz que surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar quem? Se possível, enganar os próprios eleitos. Ou seja, meus irmãos, o próprio Senhor diz que isso aconteceria, onde muitos ficariam admirados com o que esses homens realizavam, ou realizam. E, meus irmãos, quantas pessoas seguem esses homens, porque estão à procura desses sinais? Quantos estão à procura de homens assim, de pregadores assim, de igrejas assim, por causa dos sinais e maravilhas? Mas não conseguem enxergar que um homem pode realizar muitos milagres e muitas coisas maravilhosas. Mas mesmo assim, para Deus, não há valor algum. E algo que nós não podemos esquecer, meus irmãos, é que o diabo, o Satanás, como Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 11, verso 14 e 15, o diabo, o Satanás, ele pode se transformar em um anjo de luz. E Paulo diz que os seus ministros se disfarçam de ministros de justiça, para quê? Para enganar. Como, por exemplo, para convencer muitas pessoas de que elas são cristãos. Homens e mulheres que confiam em Deus, que são crentes em Cristo, mas na realidade não são. O que Jesus está nos advertindo, meu amado irmão, é que tanto não podemos nos deixar enganar por esses grandes milagres, como também não devemos nos apoiar nesses milagres, nessa obra ou nessas obras para a nossa própria salvação. Porque aqueles que se apoiam nessas coisas estão também enganando a si mesmos. E no final irão ouvir a mesma afirmação dos outros: eu nunca conheci vocês. Portanto, meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar com essas coisas. E lembrando mais uma vez a passagem de Lucas capítulo 10, no versículo 20, Jesus vai dizer, quando Jesus envia os 70 e eles voltam alegres, que expulsaram demônios e os demônios se submetiam a eles, no verso 20 do capítulo 10 de Lucas, Jesus vai dizer, alegrem-se. Sim, se alegrem, mas não se alegrem por isso. Não porque os espíritos se submetem a vocês, se alegrem porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. E a pergunta que eu faço a você, meu irmão, minha irmã, ou você que me ouve nessa manhã, em que ou em quem você tem se apoiado? Nas suas obras? Nos seus feitos? Na sua confissão correta do Evangelho? Onde está a sua alegria? Se tudo se perder, se você perder tudo, onde está a sua alegria? Você pode dizer que o seu nome está registrado no céu? Você pode dizer que pertence a Cristo? Você pode afirmar que a sua vida reflete o que você corretamente confessa a cada domingo, nas suas orações, enquanto cantamos, enquanto oramos, enquanto pregamos, anunciamos o Evangelho? Você pode afirmar que possui uma vida santa e reta, a vida santa e reta que Jesus nos ensinou a viver? Porque lembre-se, Jesus vai dizer naquele dia para muitos, claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nenhum, ou nem todo, o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A minha oração, meu irmão, minha irmã, é que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ilumine não somente o seu coração, mas o meu coração também. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ilumine nossos corações,
as nossas mentes, ilumine toda a nossa vida e mostre a mim e a você se estamos no auto-engano, se estamos nos enganando, ou se temos andado em uma vida de santidade e retidão. Se o evangelho que seguimos é aquele evangelho de ofertas, evangelho de obras, ou é aquele que não só nos salva da condenação do pecado, mas aquele evangelho que ainda nessa terra continua nos santificando e nos transformando a cada dia. O que você ouvirá naquele grande dia? Pare de se enganar. Pare de se apoiar em si mesmo ou em qualquer coisa que você faça ou diga. Creia somente em Jesus. Continue professando as verdades. Continue fazendo com zelo, amor e alegria. Mas saiba que a sua salvação depende apenas, exclusivamente de Jesus Cristo, o seu Senhor. E Ele nos ensinou a viver uma vida santa e reta. A vida santa e reta daqueles que creram nele e se arrependeram dos seus pecados. E eu termino dizendo o que eu disse no começo, que coisa terrível, meu irmão, minha irmã, é viver uma vida toda pensando que a maneira como temos vivido a nossa vida está tudo correto. Mas após a morte descobrimos que estávamos enganados. Que frase horrível muitos irão ouvir naquele dia. Mas que você possa ouvir a frase que Jesus diz em Mateus 24, ou 25, 34, perdão. Vinde, benditos do meu Pai. Feche seus olhos.